Não podemos ignorar quando a gente vê que 40% dos brasileiros vivem numa bolha de extrema-direita, né, que faz com que acredite que o Lula sequer teve mais votos que Bolsonaro, como a gente viu em pesquisas da Atlas Intel. A gente vê que aí muitas dessas fakes absurdas, assim, coisas assim que são produzidas para espalhar. A gente viu essa semana fala editada do Lula dizendo que ele tinha mandado idoso andar a pé porque a gasolina estava cara, um monte de coisa que é produzida para disparar nessas redes que são fechadas, né? O WhatsApp, Telegram, e então não fica ali aberta, porque hoje você tem lá o Facebook, Instagram, as pessoas mesmo já vão denunciando e, de certa forma, esse conteúdo já é alertado, até tem tarjas, às vezes, né, nas próprias plataformas, dizendo que esse conteúdo não é verídico e tal. Como lidar com essas redes fechadas? Porque por ali vão circulando coisas muito criminosas, né? Mentiras grandes, né? Fakes, né? Que se espalham aí. Eu acho que é dos desafios mais difíceis que a gente tem na mão. Esse debate ele vinha desde o começo do 2630. Eu acho que o caminho está em você dizer o seguinte: aquilo que é privado, que é interpessoal de verdade, precisa ser mantido sob total confidencialidade, com criptografia, com privacidade total do usuário. Aquilo que não é interpessoal, que é feito para viralizar, precisa ser tratado num outro regime. Um regime sob a luz do dia, um regime que eu consiga identificar o que eles... qual é, o que esse debate está produzindo, como é que esse conteúdo está circulando. A maneira como é possível construir isso depende de uns mecanismos das próprias empresas, porque hoje essa fronteira é muito borrada. Eu mando uma mensagem para você, Rovai, você resolve passar para a Adri passa para um grupo de 256 ou 512 pessoas, ele bota isso num canal do Telegram. Então, a mensagem que eu imaginei como interpessoal, ela virou uma mensagem viral. Se eu estabelecer algum tipo de mecanismo de diferenciação disso para o usuário, ou seja, aquilo que eu tenho no Facebook, o botão de esse conteúdo é público ou é privado? Ou é para os amigos dos amigos? Ou no YouTube também, eu posso fazer um negócio que só eu vou distribuir um link que só minha família vê, que não é encontrável, está não listado. Esses diferentes regimes, diferentes atributos, eles permitem que você aplique diferentes regimes. Então, a nossa leitura é que a gente precisaria estabelecer uma obrigação de haver diferentes regimes de tratamento e esse tratamento poder ser feito de acordo com o que é. Então, isso é interpessoal, então isso não pode viralizar, mas ao mesmo tempo está totalmente protegido. Aí algumas pessoas falam, tudo bem, mas você manda uma mensagem para o Rovai, eu baixo o vídeo, subo de novo, né? O Rovai baixa, sobe de novo e distribui. Tá, mas aí ele se torna responsável por aquele conteúdo. Né? Cada um que sobe o conteúdo deve ser responsável por aquele conteúdo. Então, uma parte dessa discussão não tem respostas fáceis, mas eu acho que a aproximação tem a ver com isso, com conseguir estabelecer regimes diferentes para conteúdos que são completamente diferentes e fazer isso sem que haja uma fronteira borrada que hoje existe. Se a gente tentar definir por lei isso de cima para baixo, essa fronteira continuará borrada. Eu preciso estabelecer algum tipo de obrigação do prestador de serviço de fazer essa diferenciação. Muito bem, agora, para finalizar, João, sei que você está aí enrolado, eu queria entender o seguinte: o governo tem alguma estratégia de entrar nessa disputa das plataformas? Porque os chineses fizeram isso, até os cubanos estão fazendo isso. Tem plataformas próprias, eles têm o WhatsApp dele, eles têm o YouTube dele. Vai ter, os Correios vão entrar nisso, como vão entrar na questão dos aplicativos. Vai ter algo público, brasileiro, nacional, nesse segmento? Eu acho que esse debate precisa ser feito. O Ministério de Ciência e Tecnologia, que é onde eu acho que tem onde deve estar o coração dessa conversa, está se estruturando ainda, não tem o responsável pela área digital ainda nesse momento. E acho que ele deve ser feito sem duas ingenuidades. Uma ingenuidade é a gente não entender a relevância desse debate. Quer dizer, é um debate que passa pela discussão geopolítica, passa pela questão econômica
É a grande disputa entre Estados Unidos e China hoje, passa pelo digital. Então, seria uma ingenuidade a gente dizer, não, só nos cabe trabalhar como usuários. A outra ingenuidade, do outro lado, para mim, é uma ingenuidade que também imagina que com basta boa vontade, meia dúzia de caraminguá, nós vamos botar de pé e as pessoas vão aderir. Cara, a disputa é pesada. Nós sabemos que mesmo a relação da China, do governo da China com os aplicativos privados da China, não é fácil. Eles foram vendo a centralização. O WeChat conseguiu conquistar um público importante lá, mas passou a ser muito importante para a dinâmica chinesa. O governo começou a entrar, porque não vê com bons olhos também uma hiperconcentração de poder num aplicativo privado no seu território. Então, eu diria, a intenção de que o Brasil jogue esse jogo também como player, digamos assim, ela precisa estar na mesa, mas ela precisa se associar ao conjunto de estratégias de inovação e precisa pensar como é que essa aposta, digamos assim, de investimento que pode ser feito, dialoga com essa outra dimensão regulatória e pode ser ajudada por esta. Ou seja, como é que pequenos mecanismos de incentivos, sem gerar uma... Porque qual que é o risco aqui? Deixa eu ser bem explícito. Não adianta o governo decidir, vou fazer, e se as pessoas não aderirem. E também não adianta o governo forçar totalmente para as pessoas aderirem. Isso aqui não é a China, né? Não é a Rússia. Não, assim, nós não somos um regime que quer se fechar totalmente para um ambiente onde o Brasil tem um uso intensivo das redes sociais. Então nós vamos combinar, precisa ser uma estratégia que, de certa maneira, tenha sofisticação para combinar esses objetivos e avançar. Só não tem como te dar uma resposta nesse momento, no momento em que o governo ainda está se estruturando, mas acho que esses estudos e uma discussão sobre uma estratégia brasileira de transformação digital e de como é que o Brasil se insere no cenário internacional, eles precisam avançar rapidamente. Muito bem. Não sei se a Adri tem mais alguma coisa. E essa questão assim de checagens, agência de checagem, ou ter no próprio governo, na SECOM, essa agilidade de ficar respondendo às fake news, isso é uma coisa que, assim, não dá conta diante de tanta mentira que é espalhada pelas redes, ou é uma coisa que o governo e a sociedade tem que investir mais em checar essas mentiras, essas desinformações? Olha só, Dri, eu acho que assim, a gente assistiu em janeiro um uso muito intenso de desinformação, de fake news para a luta política, né? Eu não sei se vocês têm a mesma leitura, mas chegou um período ali que a gente teve quase que a mesma intensidade da eleição em relação ao que estava sendo feito na tentativa de disputar, inclusive, a narrativa sobre o 8 de janeiro. Isso significa que, obviamente, as forças de extrema-direita que usam a desinformação como arma política estão organizadas e estão se estruturando. A hora que a gente tiver a volta do Bolsonaro para o Brasil e tal, isso vai ganhar mais peso ainda. Então, nós achamos que o campo que defende a verdade, a democracia, que não quer que a desinformação tome conta, precisa se estruturar, cada um com o seu papel. As agências de checagem têm o seu papel, e acho que fazem e vão correr atrás daquilo que circular mais. O governo vai ter que, e deve aí nas próximas semanas, ter novidades sobre isso, porque precisa ter algum nível de circulação de informação, especialmente quando as fake news circularam muito, porque assim, não adianta a gente ficar também ajudando a esquentar e distribuir fake news da direita, mas também não adianta você não responder quando você sabe que aquilo circulou muito. E aí a resposta do governo não é uma resposta de agência de checagem, ela é uma resposta de quem tem as informações, de quem é parte interessada nessa história e quem está disputando o entendimento de o que é a verdade sobre política pública, sobre os personagens da política, os personagens federais na política, né, sobre os ministros, o presidente e tal. Então, a SECOM, sim, está se estruturando para entrar. A questão é que nós não podemos transformar... O papel principal da SECOM é fazer a comunicação de governo, pela positiva, mostrando o que está sendo feito, dando visibilidade para as várias entregas, tem a discussão toda sobre publicidade, então a gente não pode perder o foco, não pode inverter, mas em alguma medida contribuir com isso, distribuir informação verdadeira,
mostrar o que está por trás da disputa política que está sendo feita em torno de informações do governo. Isso sim é papel da SECOM e nós estamos nos estruturando para isso. O que não dá as campanhas políticas, elas naturalmente, elas têm recursos voltados para isso e elas têm estrutura intensiva de resposta e elas têm um mecanismo de, vamos dizer assim, uma legitimidade dentro de um processo de disputa política. O governo não é um partido. Então, tem coisas que precisam ser feitas pelos partidos políticos, né? Tem coisas que precisam ser feitas pelo PT, pelos partidos da base, e que uma parte da disputa política precisa ser feita ali. O governo precisa defender e disputar verdades sobre políticas públicas e sobre os agentes públicos. É isso que a gente acha que é o papel, e é nisso que a gente está concentrado para oferecer resposta aí nas próximas semanas. Maravilha. Tem uma última pergunta, já do destaque final do João, já agradecendo muitíssimo está aqui conosco hoje. O Zezito pergunta sobre a articulação com o MEC, o Ministério da Educação. Ótimo, Zezito. A Secretaria de Políticas Digitais, uma secretaria modesta, começando agora, mas ela tem não só a intenção de enfrentar o debate desse de regramento aí das plataformas, mas também de fortalecer a lógica da educação midiática. E a gente acha que isso precisa ser feito no âmbito formal e informal, né? Da educação formal com o MEC, nós já estamos em processo de diálogo com eles, vamos sentar semana que vem mais formalmente para desenhar um plano aí, e como é que a gente pode contribuir diretamente, e a educação informal com quem está fazendo isso no dia a dia, e nós precisamos cruzar as organizações da sociedade civil, esforços como os de vocês. Eu acho que tem um conjunto de atores, desde atores que estão olhando para a educação midiática de uma maneira mais tradicional, tem atores que fazem isso no dia a dia, mesmo que não com esse carimbo, com esse nome, e cruzar com as demandas de público. Nós temos hoje públicos interessados nisso, né? Organizações, federações de trabalhadores, às vezes federações patronais mesmo, que querem trabalhar com com as empresas que estão envolvidas nisso, ou gente que dialoga com pensionistas e aposentados, e como é que a gente cruza oferta e demanda, e como é que o governo dá escala, ajuda a dar escala para ações que já estão, às vezes, acontecendo de maneira experimental, e ajuda a mobilizar esses ativos, né? Tem uma parte do governo que é a capacidade de mobilizar ativos, gente que, enfim, estruturas que têm condição de contribuir para isso. Então, não só com o MEC, mas com outras instituições, nós estamos estruturando e esperamos ter novidades aí também para anunciar antes do final do mês. Legal. Aí você volta aqui em breve para contar, para a gente ir acompanhando aqui, porque a comunidade aqui fica muito aflita quando vem uma fake news, todo mundo fica, não vai, né? Gera muita ansiedade, né? Gera. Aqui também, viu, Dri? Aqui no governo também. Eu imagino, né? Uma parte desse problema é justamente que ele nos mobiliza. E, em parte, a gente preferiria ignorar. Mas não podemos ignorar aquilo que ganha terreno. Não podemos ignorar quando boa parte o brasileiro se informa pelo WhatsApp e a partir de uma seleção que é feita muitas vezes por atores mal intencionados. Não podemos ignorar quando a gente vê que 40% dos brasileiros vivem numa bolha de extrema-direita, né, que faz com que acredite que o Lula sequer teve mais votos que Bolsonaro, como a gente viu em pesquisas da Atlas Intel. Então é muito grave o nível de fragmentação do debate público e de exploração dessa fragmentação por setores mal intencionados da extrema-direita é muito grave. E acho que a gente precisa enfrentar isso com o tamanho que tem. Nós não podemos... enfim, infelizmente, o assunto angustia porque ele é angustiante mesmo. Então, bora tentar avançar na direção das soluções para poder achar oxigênio e reagir.